querido amado Mestre Jesus, que possa estar conosco agora nesse momento de estudo e de aprendizado com base nos teus ensinamentos. Nos abençoa, nos protege, nos dê força, coragem e fé para seguirmos confiantes, alegres e serenos nos nossos aprendizados e crescimentos do dia a dia. Dessa forma, vamos dar por início então ao estudo de mais um capítulo do livro Jesus no Lar. Que assim seja. A glória do esforço. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíram os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação exposta pelos companheiros em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou: entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e tolo, que servia água, doce e frutas aos convidados, e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, finda o banquete de um amigo nas vizinhanças e com indizível espanto assinala a celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam, confundidos, o mestre rematou: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para os seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá, além da remuneração transitória do mundo. Teve uma parte do texto, bem no comecinho, que me chamou muita atenção, que foi quando Jesus, antes de responder, né, ele falou: entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Isso é muito interessante porque os discípulos eles estavam ali questionando sobre a dificuldade de fazer cumprir, né, o que a gente aprende, de aplicar no nosso dia a dia as coisas que a gente aprende, né, da espiritualidade.
E Jesus, ele arremata, ele fala essa frase que é muito interessante, porque não interessa se eles estavam aprendendo ali com Jesus, com o próprio Jesus, eles estavam aprendendo. E ainda assim encontrava dificuldade de aplicar no dia a dia as lições que aprendiam, não por causa deles somente, mas também por causa do mundo externo, né? Por causa da cultura, de como que as pessoas viam o ensinamento sendo colocado em prática. E se a gente for fazer uma referência para os nossos dias, ainda continua sendo difícil, né? Porque enquanto os ensinamentos de Jesus é amar ao próximo, fazer a caridade, normalmente o que a gente escuta é não tenho tempo, é uma das principais coisas que a gente escuta, e também você está sendo bobo de ajudar porque ele está passando a perna, e várias outras coisas, né? Olha o perigo que você está correndo de estender a mão para tentar ajudar, às vezes ele vai te assaltar. Olha, é muita coisa que a vida diária tenta meio que criar um obstáculo, né, para a gente colocar em prática o que a gente aprende sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. E lá no finalzinho do capítulo, Jesus ele fala, depois de ter contado, né, sobre a ilustração, ele fala sobre a questão da aquisição de qualidades nobres, é a glória infalível do esforço. Nesse trecho, eu lembrei muito do que o mentor Ekenas fala com frequência. Disciplina, disciplina, disciplina. Para a gente conseguir tudo na vida, depende de muita disciplina. Então, se a gente só vai tentar exercer a espiritualidade na nossa vida em alguns pequenos momentos, nos momentos, por exemplo, quando a gente tem disponível, quando agora eu vou assistir uma série, agora eu vou passear com os amigos, agora eu vou passar um tempo com a família, agora eu vou trabalhar um pouco mais. E no final, quando sobrar tempo, eu vou exercer a espiritualidade. Então, nesse caso, vai ser realmente muito difícil da gente aprender a desenvolver os nossos talentos como esse arpista, né? O escravo que foi aprendendo ali, vendo o mestre trabalhando, foi aprendendo a tocar e se tornou melhor até do que o mestre, né? Então, desenvolver os nossos talentos depende de disciplina, disciplina, disciplina. Então, é um lembrete muito importante o fato de que, independente do que está acontecendo fora, se a gente tiver determinado a exercer a espiritualidade no nosso dia a dia e a gente tiver essa disciplina, sim, é possível. Então, eu achei muito interessante. Visto que a Liliana já abordou muito o texto, eu vou levar como para nós. O que é que esta mensagem nos quer dizer para nós, para mim? Que temos a oportunidade, sim, é difícil de saber calar, é saber silenciar, é difícil ver sem criticar, ver sem julgamento, mas se não fosse difícil não estávamos aqui, não é? Nós estamos aqui é para isso mesmo. É todos os dias saber que é uma provação e saber que mesmo se caímos, ou ao menos já reconhecemos que caímos, que no dia a seguir temos outra oportunidade e pouco a pouco a gente vai começar a reconhecê-las. Já foi uma falta minha e a gente as reconhecer no dia a seguir, a gente, ou quando ela vai se apresentar mais uma vez, talvez a gente vá cair ainda mais outra vez, mas a gente pouco a pouco, somos capazes de compreender que a gente transforma-se, a gente pensa que não, mas a gente transforma-se, porque todos nós estamos aqui para se transformar e aqueles que estão mais altos hoje que nós já tiveram igual ao pior que a gente que estamos hoje, então faz-me lembrar isso. E outra coisa também, no fim, quando falava do Senhor Todo-Poderoso, que era Ele o melhor, que era Ele que não havia mais ninguém melhor que Ele, ou mais inteligente, ou mostra que há sempre alguém melhor que a gente. E que mesmo que sejamos muito bons, será que estamos a dar aquilo, todo o potencial que nós temos? Será que estamos a utilizar esse potencial que temos, porque não vale a pena ser muito inteligente e ter grandes capacidades e guardá-lo para mim, não partilhar, não dar
não saber partilhar, não saber doar, não saber mostrar aos outros, como ele, quando ouviu a melodia, que ficou encantado com aquela melodia. Será que a minha melodia sou capaz de encantar, ou será que desagrada os que me rodeiam? Então acho que faz-nos pensar isso, seja lá qual for, não é uma questão de dinheiro, nem de posto, é uma questão de nós mesmos. O que é que nós aprendemos e o que é que nós pusemos em prática? Se nós estamos a estudar, se não pusemos em prática, vale de que isso? Que nos vale a nossa riqueza, se a gente não somos sozinhos e não somos capazes de ter ninguém ao nosso redor para compartilhar a nossa riqueza. Seja lá qual a riqueza que eu estou a falar. A riqueza não é só dinheiro, riqueza, há muito tipo de riqueza. Porque há muita gente muito rica, de muita maneira, de dinheiro, de grandes bens e tudo, que são tristes, são sozinhos. Então, esse texto fez-me refletir isso. Então, todas as coisas que nos é dada e partilhada, tantos ensinamentos que nos são dados hoje, se nós não os aprendemos, mas se não se melhoramos com eles e não os partilhamos com aqueles que estão connosco, e compaixão também, compreensão com os outros que talvez ainda não compreenderam, então não vale a pena. Então acho que é uma grande reflexão, refletir nesse sentido, que me fez realmente pensar muito. Obrigada. Obrigado, Elizabeth, obrigado, Lili, também, porque é um texto que ele é simples e complexo ao mesmo tempo, devido à profundidade, né? Porque se a gente analisa assim de uma forma superficial, né, o texto dá a entender que a mensagem é a seguinte: bom, então a gente para tudo que está fazendo e vamos praticar só a espiritualidade, né? Mas isso é uma coisa que é quase impossível no nosso dia a dia, na nossa realidade, né? Nós temos ali o tempo para nós mesmos, quer dizer, né? Cozinhar, comer, tomar banho, né? Fazer todas as coisas, passar roupa, lavar louça, aquela coisa toda. Temos o tempo do trabalho, né? Seja um trabalho doméstico, seja um trabalho fora também, que ocupa boa parte do nosso dia, né? E aí tem aquele tempo livre que muitas vezes a gente utiliza para, alguns falam, agora eu preciso, né, descarregar, desacelerar. Então é o que falou, né? Vai assistir, fica lá horas no Instagram, né? Ou vai pro bar beber, ou vai enfim, fazer outras coisas que o pessoal fala, eu preciso descomprimir, né? Eu preciso arejar minha cabeça. E para muita gente, arejar a cabeça é realmente entrar em modos autônomos ali, ou em modos hipnóticos, fazendo coisas que não necessariamente são coisas que poderiam ajudar a gente a utilizar todo o nosso potencial divino, como a Beth bem citou, né? E eu acho que a sua observação, Lili, foi muito nessa linha, né? De que eu cheguei a concluir, quando a gente desce uma camada de reflexão sobre esse texto, a gente percebe que, assim como a história diz, né, que o escravo, ele passava boa parte do dia dele trabalhando, atendendo aos convidados, e naquele pequeno espaço que ele tinha de descanso, ele optava por praticar aquilo que ele observava. Se a gente trazer para os dias, vamos dizer assim, não só os dias atuais, mas se a gente trazer para a nossa realidade, a gente pode também entender que nós devemos observar a espiritualidade, praticar a espiritualidade nos nossos afazeres do dia a dia, né? E nós temos a opção de usar o nosso tempo livre como nós quisermos. E a sugestão é que nós utilizemos, né, praticando a luz, praticando o bem. Mas é óbvio que não vão faltar também oportunidades de descanso, né? Então, por isso que é o livre-arbítrio, é uma opção do que nós queremos fazer, o quanto nós queremos fazer. E não simplesmente colocar a prática da espiritualidade como mais um a fazer, né? Para que nós tenhamos menos tempo livre. Porque o que nós consideramos tempo livre? O que é tempo livre para a gente?
Então, é aquele aprendizado contínuo, né? Acho que é uma questão de postura de vida também, e não necessariamente o quanto a gente utiliza do nosso tempo para a espiritualidade, mas como nós utilizamos a espiritualidade em todo o tempo que nós temos, seja nos nossos afazeres pessoais, seja no nosso ganha-pão profissional, né? Ou seja, no nosso tempo livre. Como é que nós escolhemos utilizar o nosso tempo? Então, acho que esse é o alerta que esse texto traz, né? E, de certa forma, é um chacoalhão na gente, para a gente pensar, né? Como é que a gente está utilizando o nosso tempo. Acho que é isso, né? E acho que o recado final que o texto dá também, como vocês bem falaram, né? É a aquisição das qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Se nós queremos adquirir habilidades nobres, nós temos que praticar essas habilidades observando os exemplos dos outros, né? Que talvez estejam em um grau mais evoluído que a gente ou não, né? Devemos, obviamente, estar atentos também às explorações, como a Lili falou, né? Ah, você vai ajudar, toma cuidado, vai ser assaltado, aquela coisa toda. Poxa, mas devemos observar, mas também devemos ter fé, né? De que quando a gente sai para a rua, vem toda a nossa tropa de anjos guardiões, né? Nossos mentores ali, nos protegendo também. E nós não vamos passar por nada, que nós não precisemos passar. Isso é fato, né? Eu queria até complementar o raciocínio, porque essa questão de usar, né, a espiritualidade, né, praticar a espiritualidade, o que eu estava querendo referir era mais no sentido de a gente não vai usar praticar só em um determinado momento do dia, só quando dá tempo. Mas a todo momento a gente tem a oportunidade de usar a espiritualidade, de aplicar o que a gente aprende, né, dos ensinamentos de Jesus. Mas a gente pode usar para estudar, assim como o harpista, né, o escravo que aprendeu a tocar a harpa, ele usava o momento livre dele para estudar. A prática ali, né, era um estudo. Então a gente pode usar os nossos momentos, e é claro que a gente também não vai fazer só isso, a gente precisa de ter a diversão com a família, com os amigos, isso faz parte da vida saudável, né, da pessoa. Mas aplicar mesmo, praticar no nosso dia a dia os ensinamentos a todo momento a gente pode fazer isso, quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, quando a gente está com os amigos, quando a gente está fazendo qualquer coisa, quando a gente está sozinho ali cozinhando, às vezes escutando uma música, a gente pode estar praticando, porque se você estiver pensando coisas boas, ao invés de pensando coisas ruins, né, porque aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, então isso é uma forma da gente estar praticando a nossa espiritualidade mesmo quando a gente está sozinho. E um ponto que eu até achei que vocês fossem comentar, mas como ninguém comentou, eu vou comentar. No finalzinho do capítulo, ali do texto, tem a informação de que o harpista, né, que era o senhor daquele escravo que aprendeu a tocar observando ele, ele achou lindo o talento, né, a desenvoltura da pessoa que estava tocando, descobriu que era seu escravo e libertou ele, colocou ele ali na posição que ele merecia, que ele era de justiça, como o texto falou. E olha que interessante, ele poderia muito bem ter ficado doído. Ele podia ter sentido ciúme, sentido inveja e proibido o escravo de tocar, com medo de que alguém ouvisse, de que o talento dele fosse colocado à prova pelo talento do outro. Mas ele não fez isso. Então, é um exemplo de humildade, né? Quando a gente vê que tem alguém que está com um desenvolvimento um pouquinho melhor do que o nosso, né? Ou que tem uma capacidade de desenvolvimento, que eu falo não só espiritual, mas para tudo na vida. Às vezes a gente tem um colega de trabalho
que tem uma desenvoltura muito boa, então será que a gente vai ali começar a falar mal dele pelas costas para tentar impedir que o brilho dele apareça, né, que a desenvoltura dele apareça? Ou será que a gente vai elogiar, vai incentivar, isso mesmo, faça, muito bem, parabéns? Então, será que a gente é humilde ao ponto de olhar o talento do outro e incentivar, ao invés de só se ressentir? Então, é um outro ponto que eu achei muito importante no texto também. É verdade. Bom, então acho que é isso, né, pessoal? Queria agradecer a vocês, todos que assistiram, as minhas colegas aqui de bancada, Elizabeth, Liliane. Pedimos que, se possível, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo com as suas reflexões sobre o que vocês acharam desse texto, desses comentários, porque pode ajudar outras pessoas também, né? Nós gostamos de ver, também aprendemos muito com os comentários. Então deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, encaminha esse vídeo para alguém que possa se interessar e seguimos estudando. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço.